Após ordem do Supremo Tribunal Federal, a rede social X designou a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova Conceição para ser a representante legal no país. Paulo Edson Fiore. O X, antigo Twitter, tinha até as 21h29 para indicar um representante legal no Brasil. Com isso, a escolha pode abrir caminho para a volta da plataforma ao país. Mas o fim da suspensão não deve ser automático. Para a rede voltar a funcionar, será necessária uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso só deve acontecer no início da próxima semana. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a empresa enviasse documentos de registro na junta comercial e que comprovassem a nomeação da advogada para representar a empresa oficialmente. O X está suspenso no Brasil desde 31 de agosto por descumprir lei que prevê que, para atuar no Brasil, empresas internacionais devem ter um representante no país. Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes deu o prazo de 24 horas para que a rede social comprovasse a representação legal. No dia 17 de agosto, o bilionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil, após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis de investigados pela corte pela publicação de mensagens consideradas antidemocráticas. Na quinta-feira, advogados da plataforma apresentaram ao STF lista contendo contas que já teriam sido bloqueadas em cumprimento a essas antigas determinações do ministro Alexandre de Moraes. Bom, a gente vai avançar um pouquinho nesse assunto agora com o André Miceli, que é CEO da Meet Technology Review. Tudo bem, André? Bom dia. Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui. André, estamos caminhando para um acordo para a volta do X ou não? Aparentemente, sim. O Elon Musk dá sinais de que vai ceder em alguns dos pontos que até então ele se mostrava irredutível, muito embora ainda haja uma desconfiança do STF sobre o cumprimento de todos os requisitos que foram estipulados. Há uma luz no fim do túnel. Zé Maria, sua pergunta? Eu queria saber o seguinte, diante dessa situação, algumas empresas de tecnologia, inclusive de plataformas, já procuram o Congresso Nacional tentando ali uma regulamentação mínima, né? Uma regulamentação, inclusive, segundo dizem os representantes das empresas, né? Para proteger a empresa, o negócio, né? E também funcionários, porque do jeito que está solto assim, ficou perigoso. Porque qualquer decisão pode sair, por exemplo, do judiciário. Em que nível você defende a possibilidade de... A regulamentação deve vir. O debate até onde? Em que nível você defende esta regulamentação? Zé Maria, eu concordo com a sua afirmação de que a regulamentação deve vir. A União Europeia tem, mais uma vez, partido à frente dessas negociações. O Digital Services Act, o DSA, é uma lei que procura regulamentar os aspectos associados à desinformação, fake news e também a influência do Estado. Essa afirmação, essa parte da sua afirmação do que a discussão do até onde ela pode ir, até onde a regulamentação pode atuar, é bastante importante. E é justamente isso que vem sendo discutido na União Europeia. É impossível que não haja algum tipo de coparticipação das plataformas no sentido de, eventualmente, precisar excluir contas para evitar alguns paradoxos, como a gente viveu em algum momento, o Donald Trump sendo proibido de ter uma conta e o Hamas pregando o fim do Estado de Israel com as suas mensagens liberadas. Então, esse processo de avaliar o que pode ser dito numa instância maior do que quem está dizendo, me parece um caminho importante para que essa regulamentação seja justa, acima de tudo. E, André, a empresa já pagou aí em torno de 18 milhões de reais em multas e ainda existem algumas outras, né, medidas que devem ser cumpridas. Sim, existe. Basicamente, 3 coisas foram cumpridas: a suspensão de contas, das contas que o STF determinou como as contas
que disseminam fake news, que descumprem leis locais, o pagamento de parte das multas, eu vou falar um pouquinho da multa que falta daqui a pouco, e a designação de um representante legal com a Raquel de Oliveira, como vocês mencionaram no início dessa nossa conversa. O que falta? Alguns documentos para serem apresentados na junta comercial, uma nova multa de 5 milhões que foi imposta ao longo dessa semana e uma relação com a Cloudflare. Precisa resolver um ponto que tem a ver com essa multa, que a Cloudflare é um sistema, uma empresa que faz com que sites sejam acessados através de IPs dinâmicos, que são aqueles endereços que são traduzidos a partir do que a gente escreve para acessar um site no nosso browser, ou então quando um aplicativo tenta acessar um servidor local, esse endereço é traduzido num número, uma espécie de um CPF que ajuda a localizar o servidor aonde aquele sistema está hospedado. Quando o bloqueio foi feito, um conjunto de IPs ele foi bloqueado. Esse conjunto foi bloqueado e, ao longo dessa semana, a Cloudflare, que cria um ambiente de IPs dinâmicos, ela foi acionada, ela recebeu conteúdos do Twitter e passou a ser a fonte de acesso do Brasil. Por isso, a empresa voltou, por isso o site voltou a operar por algum momento ao longo do tempo essa semana. O que aconteceu isso gerou uma nova multa e ela vai precisar ser paga. Então, esses 3 pontos, a junta comercial, a nova multa e a resolução da questão com a Cloudflare, precisa ser resolvido para que o aplicativo e o site voltem a operar no Brasil. Bruno, sua pergunta para o André. O seguinte, André, essa volta, esse cavalo de pau no comportamento de Elon Musk de indicar um representante, de resolver seguir as ordens. Nós acompanhamos que quem envolve rede social, quem usa o X para divulgar ações comerciais, tinha contratos do governo também para divulgar ações, para expandir ali essas ações usando esta plataforma, ainda com essas multas que são milionárias, ainda é rentável, ainda compensa para o X retomar as suas atividades, para honrar esses compromissos, não somente com aquele usuário que recebe informações, que faça uma leitura, mas com quem investe na plataforma dentro do Brasil? Pois essa pergunta é boa e quando a gente olha o mundo, a gente encontra parte da resposta. O Elon Musk já aceitou se submeter a decisões similares em outras regiões. Na própria Europa, com o DSA, o Digital Services Act, que eu mencionei há pouco, ele cedeu em alguns desses pontos. Na Turquia isso também aconteceu, especialmente no início do conflito entre Israel e Hamas. E o Brasil é um mercado extremamente relevante para toda a rede social. A Meta não estaria agindo diferente e o Google não estaria agindo diferente se a gente imaginasse a Alphabet, dona do YouTube, assim como é dona do browser. Então, me parece sim que faz sentido. O dinheiro fala e aparentemente diz mais uma vez o comportamento das pessoas. Ele tentou, blefou, não funcionou, e aí eu não quero entrar no mérito da legalidade, da decisão, mas o fato é que ele entendeu que o governo brasileiro vai jogar pesado em relação ao seu comportamento, não só no próprio X, mas também na Starlink. Então, como são vários negócios, é importante que ele olhe o todo, ele certamente está fazendo isso ao tomar essa decisão. André Miceli, CEO da MIT Technology Review, muito obrigado pela entrevista e bom sábado. Eu que agradeço, um bom sábado para você e para todo mundo que nos ouve ver.